Pare. Não role a tela. Essa pessoa que Deus quer que você encontre hoje não é quem você está pensando. E a forma como você vai se apresentar a ela, a postura que você vai carregar nesse encontro, não vai definir apenas o seu dia, mas os próximos 10 anos da sua casa. Escute com o Espírito. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje, talvez sem nem nomear, abriu uma exceção no céu. Um decreto foi emitido. Mas você está cansado. Um cansaço que não é do corpo, mas da alma. É o cansaço que te faz travar o maxilar antes mesmo de girar a maçaneta da porta de casa, antecipando uma batalha que talvez só exista dentro de você. É o cansaço que te acorda às 3 da manhã com o coração em estado de alerta, como se esperasse uma notícia que nunca chega, um veredito que nunca é pronunciado. Seu corpo dorme, mas sua alma faz plantão. E o sono que chega não descansa, não restaura, porque o peso que você carrega não é físico. É o peso de uma vigília que se tornou sua identidade. É o cansaço da decisão. Não as grandes, as heróicas, as pequenas. A conversa sobre dinheiro que você adia, sabendo que vai terminar no mesmo lugar de sempre. A certeza paralisante de que, por mais que você se esforce, o diálogo com seu filho vai descarrilar exatamente no mesmo ponto. É a agonia de já saber o erro que vai cometer segundos antes de cometê-lo, de assistir a si mesmo repetindo um padrão que você já diagnosticou, já confessou, já pediu perdão, mas que insiste em se manifestar em contextos diferentes, com pessoas diferentes. E então a camada mais profunda, a que mais dói, a família. Sua chegada em casa muda a frequência do ambiente, e não para melhor. Sua esposa, que aprendeu a não perguntar como foi o dia, pois a resposta está no seu silêncio, na sua armadura. Ela se recolhe para não ser um alvo. Seu filho, que parou de trazer os problemas dele porque sente que sua capacidade de carga já está no limite há meses. E o olhar do seu neto, que encontra um avô presente em corpo, mas ausente em espírito, sem silêncio interno para oferecer um colo que acalma. Hoje, de novo, você descarregou o peso do mundo naqueles que deveriam ser seu porto seguro. Se isso ressoou em algum lugar aí dentro, no lugar secreto onde você não admite a exaustão nem para si mesmo, eu preciso que você faça algo. Não para mim, para você. Escreva nos comentários, estou aqui. Não como um comentário em um vídeo, mas como um decreto de posicionamento. Um ato espiritual que diz, Senhor, apesar do cansaço, eu me apresento. Estou aqui. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica. Segundo, vou te entregar o nome verdadeiro da pessoa que você foi chamado para encontrar hoje. E quando você ouvir, não só o título deste vídeo fará sentido, mas o padrão dos seus últimos anos virá à luz. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, no final eu vou declarar 3 nomes sobre você. Não uma bênção genérica, uma comissão específica, com os nomes que foram registrados sobre você antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão, e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Fique até o fim. O que você tem vivido é como uma semente no inverno. Alguém com intenção te colocou neste solo, um solo duro, frio, escuro. Do lado de fora não há evidência de vida. Não há broto, não há folha, não há cor. Seus amigos, sua família, talvez até você mesmo, olham e veem apenas terra congelada. Um tempo de silêncio, um tempo de espera que parece abandono. Mas a mão que te plantou sabia exatamente o que carregava. Sabia da vida contida dentro da casca.
Sabia que o frio não era para te matar, mas para quebrar a dureza exterior. O escuro não era para te esconder, mas para proteger o que estava germinando por dentro. Você não foi esquecido no inverno. Você foi plantado para ele. E aqui está a verdade que o inimigo tem tentado esconder de você com o ruído da sua própria exaustão. Você não tem lutado mal. Você tem lutado com as mãos nuas. Você não tem falhado por falta de fé. Você tem tropeçado por falta do instrumento certo, uma ferramenta que te foi prometida, mas que você ainda não sabia que existia para o dia comum. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta, sobre as decisões tomadas no desespero, porque esperar custou mais do que aguentar, sobre cruzar a porta de casa e ser um porto, não uma tempestade, sobre poder sustentar o olhar da sua esposa e ver alívio em vez de apreensão, Salomão, o homem que pediu a Deus um coração que entende, deixou um código para isso, um mapa para o homem que decidiu reescrever a atmosfera da sua casa. Guarde essa palavra, código. Volto nisso quando o momento certo chegar. Mas o que acontece com uma semente que ninguém rega, que o sol não alcança, e que mesmo assim, no escuro, contra toda a lógica, insiste em crescer em direção a uma luz que ela ainda não vê, mas sabe que existe? O que acontece com um homem que no ponto mais baixo fez algo hoje que moveu os céus? Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria, e quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome, e ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou e que mesmo assim continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa sem descarregar em cima da sua família o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. É a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir, um áudio guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar a guarda de quem não dorme,
o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está sendo guardado. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café. 7 decretos pronunciados na sua própria voz para posicionar o dia antes que o dia posicione você. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico, é postura de herdeiro antes que as contas e a rotina falem primeiro. Para começar o dia como quem foi chamado, não como quem foi esmagado antes das 8 da manhã. E o valor, o valor, menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, você manda um e-mail. Recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você. Mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta, não está há meses. É hoje, talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber, você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite, sem o ritual do sono do justo, é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã, sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento, o nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender porque tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Se o que eu disse até aqui te encontrou no lugar secreto, é porque o Espírito Santo não está te acusando. Ele está te marcando. Ele está colocando um holofote sobre a sua jornada para que você veja que não caminha sem rumo. Existem 5 sinais de que um homem carrega um chamado divino em um tempo de espera. Não procure na vida de outros. Procure na sua. O primeiro sinal é que a sua oração mudou de tom. Antes, você tinha listas, pedidos, projetos específicos que apresentava a Deus. Agora, você se ajoelha e as palavras não saem. O que sai é um suspiro, um peso no peito. Sua oração se tornou: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, abençoe minha família. Genérica. Não porque sua fé diminuiu, é porque a dor se tornou tão constante que virou o ruído de fundo da sua vida e você não sabe mais por onde começar a pedir. Isso não é perda de fé. É o ponto exato em que Deus te convida a parar de falar e começar a escutar de uma nova maneira. O segundo sinal é o peso da decisão adiada. Aquela conversa importante no trabalho, aquela escolha sobre o futuro do seu filho, aquela compra que precisa ser feita. Você tem a informação, você tem a capacidade, mas você paralisa, não por preguiça, por medo. O medo de cometer o mesmo erro de novo, da mesma forma que errou da última vez.
É a agonia de saber, segundos antes, o padrão que está prestes a se repetir e se sentir impotente para quebrá-lo. Isso não é procrastinação. É a fome da sua alma por critério, por um mapa que te dê a confiança de dar o próximo passo. O terceiro sinal, e este é o mais doloroso, está dentro da sua própria casa. Sua esposa parou de perguntar como foi o seu dia, não porque não se importa, mas porque a resposta está na sua postura antes mesmo de você abrir a boca. Ela aprendeu a ler a sua armadura, e por amor, ela se recolhe para não ser mais um campo de batalha na sua jornada. Seu filho, que antes trazia tudo para você, hoje resolve sozinho. Não por rebeldia, mas porque ele olhou para você e concluiu que seu fardo já é pesado demais para que ele adicione o dele. Este silêncio não é rejeição. É o chamado de Deus para que você esvazie o seu cálice, para que tenha o que dar. Se este peso é familiar, se o silêncio na sua casa tem a sua assinatura, eu preciso que você pare por um segundo e faça algo. Escreva nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. Isso não é um lamento, é uma declaração de força sob pressão. É o reconhecimento de que o que você suporta em silêncio te qualifica para o que vem a seguir. Faça isso agora. O quarto sinal é o cansaço antecipado. Você acorda no domingo de manhã, o dia do descanso, e já se sente exausto. Não é um cansaço do corpo, que um bom sono resolveria. É o cansaço da alma, o cansaço de ter que performar, de ser o provedor, o forte, a rocha. Quando por dentro, você se sente em fragmentos, como um vaso rachado que tenta desesperadamente conter a água. Essa exaustão não é fraqueza. É o seu espírito clamando por alinhamento, não por mais esforço. E o quinto sinal, o silêncio de Deus como resposta. Você pediu um sinal, uma confirmação, uma porta aberta, uma palavra clara, e o que recebeu foi nada. Um silêncio que parece ecoar no vazio. E o inimigo usa esse silêncio para sussurrar que você foi esquecido, que sua oração não passou do teto, que Deus está ocupado com gente mais importante. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não é ausência, é instrução. É o convite para aprofundar as raízes, para parar de procurar a bênção e se tornar o tipo de homem que suporta o peso da glória. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega, o nome deste período que parece interminável. Quando eu disser essa palavra, você nunca mais vai olhar para esse tempo de espera da mesma forma. Fique. Não pense que esses sinais são marcadores de fracasso, são evidências da pressão. E Deus não aplica esse tipo de pressão em barro comum. Ele aplica essa pressão em carvão, com a intenção declarada de formar um diamante. O que você chama de dor, de silêncio, de distância, de cansaço, é o peso específico e calculado, na temperatura exata, necessário para transformar o que era comum em algo de valor eterno, que reflete a luz dele em todas as direções. Você não está sendo esmagado, você está sendo formado. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que eu mencionei lá no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum depois que o nome for recebido. É por isso que a ordem importa. Primeiro o nome. Depois a ferramenta para honrar o nome. Fique. Feche os olhos. Onde quer que você esteja, se for seguro, feche os olhos. Respire fundo. Uma vez. Sinta o ar encher os pulmões, o mesmo ar que sustenta o universo. Agora, coloque a mão sobre o seu peito. Sinta o batimento. Essa pressão que você sente aí dentro, esse silêncio de Deus, esse cansaço na alma, não é um ruído aleatório. É uma frequência específica. E tem um nome. Há um arquivo lacrado no céu com o seu nome, e o que você tem vivido não é o conteúdo do arquivo, mas o selo de cera sobre ele, esperando a palavra certa para ser quebrada. Essa palavra existe na língua em que Deus falou com Moisés no deserto. A palavra é panim. Foneticamente, panim. Muitos tradutores com pressa dizem que panim significa rosto ou face,
Mas isso é raso. É como dizer que o oceano é água molhada. Não captura a profundidade, a imensidão, o poder. Panim, no hebraico bíblico, significa a presença manifesta. A totalidade de uma pessoa que preenche um ambiente antes mesmo que uma palavra seja dita. É a atmosfera que você carrega. Quando a Bíblia diz em Gênesis que depois da oferta rejeitada, Caim descaiu o semblante, a palavra ali é panim. A presença manifesta dele se tornou escura, pesada, mortal. Não foi apenas uma cara amarrada. Foi uma mudança de atmosfera tão potente que Deus interveio. Por que se irou o teu panim? Deus não perguntou sobre o sentimento de Caim. Perguntou sobre a presença que ele agora emitia, pois sabia que daquela presença nasceria a morte. O seu panim determina a sua próxima ação. Do outro lado da moeda, há Jacó. Depois de lutar uma noite inteira com o anjo, ele chama o lugar de Peniel, que significa a face de Deus. Mas o que ele diz é: vi a Deus, panim a panim, e minha vida foi poupada. Ele não viu um rosto. Ele esteve diante da presença manifesta, crua, avassaladora e santa de Deus, e sobreviveu. Ele saiu daquele encontro transformado, com um novo nome, uma nova postura e uma fraqueza na coxa que o lembraria para sempre de que sua força não vinha mais de si mesmo. E é aqui que o céu se abre para você hoje. A pessoa que Deus quer que você encontre, antes de sua esposa, antes de seu filho, antes de seu chefe, é você mesmo. Mas não o você exausto, reativo, que vive de armadura. É o seu eu verdadeiro diante do panim de Deus. Você tem tentado consertar o seu panim, a sua presença, diante da sua família. Deus está dizendo: pare, venha primeiro para o meu panim, e o seu será restaurado como consequência, não como esforço. A promessa que ele fez a Moisés em Êxodo 33, 14, é para você hoje. O meu panim irá contigo, e eu te darei descanso. Este tempo de silêncio, de pressão, não é abandono. É um convite para o lugar secreto do Altíssimo. É Deus te dizendo: eu quero o seu panim, antes que o mundo o contamine. Quero sua presença antes que a rotina a esvazie. Quero sua atenção antes que as batalhas do dia a fragmentem. A exaustão que você sente é o resultado de tentar gerar uma luz própria, de tentar fabricar uma presença de paz com as suas próprias forças. O descanso que ele promete vem de simplesmente refletir o panim dele. A semente no inverno não foi esquecida. Ela está sendo guardada no escuro para que, no tempo certo, ela não brote com a sua própria força, mas responda ao panim do sol. O nome deste período que você vive não é derrota, esquecimento ou fracasso. O nome deste período é panim. É o tempo em que Deus está te ensinando a viver da presença dele, para que a sua presença se torne um refúgio de paz para os seus. Agora que você sabe o nome do que carrega, o selo do arquivo foi quebrado. Mas o que está escrito dentro, a história de quem andou neste caminho antes de você, é o que vai te dar a coragem para a jornada. Salomão, o homem que pediu sabedoria, conhecia o poder do panim. E o que aconteceu com ele, o que ele aprendeu e registrou, vai mudar a forma como você enxerga cada decisão que tomará a partir de amanhã. Prometo voltar a isto. Fique. O que acontece com um homem que entende que sua presença, seu panim, precede suas palavras? Ele se torna perigoso para o inferno e um refúgio para os seus. E ninguém entendeu isso com mais profundidade do que o homem que Deus escolheu para registrar a sabedoria em forma de código, Salomão. Ele não nasceu pronto. Ele foi forjado na mesma pressão que você sente agora. Pense em Salomão, recém-coroado rei. Jovem, o trono de seu pai, Davi, um gigante da fé, agora era seu. Imagine o peso, a nação inteira olhando para ele, esperando as mesmas vitórias, a mesma unção, a mesma força. E por dentro, o medo, a incerteza, a voz que sussurra: você não é seu pai, você não vai dar conta. Esse sentimento de inadequação que te acorda às 3 da manhã. Salomão o conhecia intimamente.
Foi nesse estado, em Gibeão, que Deus apareceu a ele em sonho. E a pergunta que Deus fez é a mesma que ecoa no seu espírito hoje. Pede o que quiseres que eu te dê. A mesma oferta. O cheque em branco do Criador do Universo. E a sua resposta, no silêncio do seu coração, nas suas escolhas diárias, está sendo registrada. Salomão poderia ter pedido a cabeça dos seus inimigos. Poderia ter pedido riquezas para superar qualquer nação. Poderia ter pedido uma vida longa e sem batalhas. E ninguém o julgaria. Seriam pedidos de um rei. Mas a resposta de Salomão expôs o que havia em seu coração. Ele não pediu o resultado. Ele pediu o instrumento. Dá, pois, ao teu servo um coração que ouve para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele não pediu a resposta pronta. Pediu o critério para encontrar a resposta todos os dias. Ele pediu a sabedoria aplicada. Ele pediu o código para não se perder na complexidade do dia a dia. Ele pediu um instrumento, sabendo que a fé sem um mapa para o dia comum se perde na primeira encruzilhada da rotina. E a Bíblia diz que aquela resposta agradou a Deus. Agradou tanto que Deus disse: porque pediste isso, e não pediste para ti riquezas, nem a vida dos teus inimigos. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E porque ele pediu o instrumento, Deus lhe deu o instrumento e todo o resto junto. Você entende? Você e Salomão estão operando na mesma frequência. A frequência do homem que sente o peso da liderança, seja de um reino ou de uma casa, e sabe que a força bruta não é suficiente. Você não quer a vitória de hoje. Você quer o critério que garante a vitória de amanhã, e da próxima semana, e dos próximos 10 anos do seu casamento. É por isso que, hoje, 3 nomes que estavam selados sobre você são liberados. Eles não são novos. Estavam apenas esperando o seu coração pedir pela coisa certa. Eles são a sintonia fina do seu receptor espiritual. O primeiro nome é Guardião da Promessa. Você é o homem que permanece quando todos os outros desistem. Sua presença silenciosa e fiel é o que mantém o teto da sua casa seguro, mesmo quando a tempestade ruge do lado de fora. O segundo nome é Portador de Decreto. O que você amarra na terra em sabedoria, com critério, já foi liberado no céu. Sua boca não foi feita para repetir a linguagem do problema, mas para declarar a solução que vem do alto. Se esses nomes ressoam em você, faça algo. Dê um like neste vídeo. Cada like é uma intercessão silenciosa por outro homem que está na mesma trincheira que você, precisando ouvir que ele não luta sozinho. Você não está fazendo isso por mim, está fazendo por ele. O terceiro nome é Enviado antes do tempo. Você foi preparado no silêncio e na pressão para chegar em lugares e situações antes da crise, não como bombeiro, mas como o homem que carrega a paz que desarma a bomba antes que ela exploda. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. Esses 3 nomes, Guardião da Promessa, Portador de Decreto, Enviado antes do tempo, não vêm sem oposição. Eles são uma declaração de guerra no reino espiritual, e o adversário, que ouviu o seu nome ser chamado, agora vem testar a sua comissão. Mas ele não vem com força bruta. Ele vem com táticas sutis. Você não tem perdido a guerra por falta de fé. Você tem lutado sem o mapa estratégico do inimigo. O que vou te dar agora é esse mapa. A primeira tática dele é a erosão pela comparação. Ele te mostra o palco dos outros, o casamento que parece perfeito, o filho que parece obediente, a carreira que parece decolar. Ele faz isso para te fazer odiar os seus bastidores, para que, em um momento de desespero, você tente copiar o caminho de outro homem e abandone o seu, repetindo os mesmos erros de sempre, só que com mais pressa. A sua arma contra isso é o decreto da trajetória única. É declarar em voz alta, no seu quarto, no seu carro, onde a dúvida te encontrar: meu caminho é único, minha família é meu campo de treinamento, e minha vitória não se parece com a de mais ninguém. Deus está construindo algo em mim que não construiu em outro. Fale o que Deus disse.
não o que a comparação te faz sentir. A segunda tática é a erosão da percepção. Ele pega o silêncio de Deus, o silêncio da sua esposa, a neutralidade de um evento, e sussurra no seu ouvido a palavra rejeição. Ele te convence de que o silêncio é abandono, de que a falta de resposta é prova do seu fracasso, e a sua reação a essa percepção distorcida é o que gera o caos na sua casa, o peso que sua família sente. Se esta inteligência espiritual é o que sua alma clamava, inscreva-se neste canal agora. Não como um espectador, como um soldado que se apresenta ao posto de comando para o próximo briefing estratégico. É um ato de posicionamento. A sua arma aqui é a memória do altar. É trazer à mente, com força e detalhes, um momento específico e inegável em que Deus foi real para você. Uma oração respondida, um livramento, uma paz que não fazia sentido. Rancore a sua alma nessa memória. Use o que Deus já fez como prova contra a mentira, do que você sente que Ele não está fazendo agora. O silêncio dele não é ausência quando você tem um altar na memória. A terceira tática, a mais perigosa, é a erosão da persistência. Ele te esgota com as mesmas pequenas batalhas diárias, a mesma conta para pagar, a mesma conversa difícil para ter, a mesma fraqueza te tentando. Ele faz isso para que você aceite a disfunção como o seu normal. Ele sabe que a maioria dos homens desiste a 24 horas da virada. Ele conta com o seu cansaço. Sua arma final é a resistência do último segundo. É a recusa em cair quando tudo pede queda. Não é um grande ato heróico. É a decisão de dar o próximo passo com sabedoria, mesmo que pequeno. É não levantar a voz mais uma vez. É fazer uma pergunta em vez de uma acusação. É ficar de pé por mais um round, sabendo que a sua persistência no escuro é o que libera o poder de Deus na luz. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Feche os olhos agora. Onde quer que você esteja, se for seguro, feche os olhos. Coloque as duas mãos sobre o seu peito. Sinta o peso delas. Respire fundo, uma vez, antes de continuar. Pai, em nome de Jesus, este teu filho se apresenta. Ele está cansado, cansado no corpo, com um sono que não restaura e uma alma que faz plantão, cansado nas decisões, de repetir os mesmos erros que ele já diagnosticou, mas não soube evitar. Cansado de ver o reflexo da sua própria exaustão no silêncio da sua esposa e na distância do seu filho. Ele chega em casa e o ambiente pesa. Ele sabe disso. Ele sente isso. E dói. Mas aqui, agora, ele não fugiu. Ele ficou. Ele ouviu. Ele permaneceu no posto mesmo sentindo-se desqualificado. E por isso, Pai, ele recebe diante do céu e da terra os nomes que o Senhor liberou sobre ele. Ele recebe a comissão de guardião da promessa. Ele recebe a autoridade de portador de decreto. Ele recebe a unção de enviado antes do tempo. Ele se apresenta não mais como o homem cansado, mas como o homem comissionado. E agora, Pai, no silêncio do coração dele, que ele ouça não a minha voz, mas a tua. Filho, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto no peito chegava antes do primeiro pensamento. Eu vi a sua alma em estado de alerta, fazendo vigília por batalhas que você nem sabia nomear. Eu senti o peso que você carregou para o travesseiro, um peso que o sono não foi feito para aliviar, e em cada uma daquelas noites eu estava ali, não em silêncio, em vigília com você. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. Eu vi você assistindo a si mesmo, em câmera lenta, repetir o padrão que jurou que não repetiria mais. E no dia seguinte, eu vi você acordar com o peso dobrado, o peso da consequência e o peso da autocrítica. Aquilo que você chama de fracasso, eu chamo de fome. A fome por um critério que não vem da sua mente, mas do meu espírito. E essa fome me agrada. Eu te vi chegando em casa. Eu vi a armadura. Eu vi a mudança na atmosfera. Eu vi a sua esposa aprender a não perguntar, não por falta de amor, mas por excesso de cautela. Eu vi seu filho se afastar, não por rebeldia,
mas por sentir que o seu copo já estava transbordando. Eu vi a dor em você por causar uma dor que você não queria. E em cada uma dessas cenas, meu coração se moveu não em julgamento, mas em compaixão. Eu te vi, e o que eu vejo, eu redimo. Esse solo duro, essa pressão, esse cansaço, não foi obra do acaso. Foi o campo que eu preparei. Você não foi esquecido no inverno. Você foi a semente que eu guardei para ele. O que você sentiu como abandono, eu chamei de preparação. O que você sentiu como fraqueza, eu chamei de esvaziamento. Porque um homem cheio de si não pode ser cheio de mim. Eu precisava do seu não aguento mais para poder sussurrar. Agora eu vou. Agora respire. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Sinta o peso dessas palavras. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Deixe que elas desçam da sua mente para o seu espírito. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. A semente que foi plantada no frio e no escuro, a semente que suportou o peso da terra congelada, que cresceu em direção a uma luz que não via. Neste exato momento, ela rompe a superfície. A vida que estava contida, escondida, protegida, agora se manifesta. A colheita começou. Agora você pode dizer amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem. Como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho da tarde. Menos que um lanche do sábado. Com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O ritual do sono do justo e o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã são seus de qualquer forma. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite, descarregando o mesmo peso. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder. Agora feche os olhos. Respire 3 vezes. E permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.